Eu estou aqui com a digníssima esposa, fizemos 30 anos de casados esse ano, certo? E vamos aí até que a morte nos separe, de preferência. Não vou falar, né? Mas, bom, meu propósito hoje, né, eu falo hoje e amanhã, mas meu propósito hoje aqui tem a tônica de mostrar que não há acaso, de que nós hoje não deveríamos estar em nenhum outro lugar que não fosse esse. E só estamos aqui porque Deus preparou isso. Provavelmente Ele inventou uma desculpa para te dar. Certo? Eu estou aqui porque fulano me convidou, porque eu vi um anúncio, porque o pastor Cláudio veio, porque eu gosto do pastor aí, porque eu estou por aqui, já estava passando. A desculpa que Ele te deu, eu não sei. Certo? Eu sei que Ele criou uma desculpa para te trazer aqui com o propósito de falar com você. Então é muito importante que você, só para me saber aqui, quem aqui é casado, levante a mão. Isso, eu convidaria você para vir amanhã. Amanhã eu vou estar falando do desafio de viver até que a morte o separe. Certo? Até porque a perspectiva de vida do brasileiro aumentou. Então quem entrou nesse negócio vai demorar a sair. E quem aqui ainda não casou, levante a mão. Eu convidaria você para vir amanhã. Eu quero mostrar a você onde você vai entrar. Se você decidir, aí o problema é seu, não é? Então amanhã eu vou estar falando um pouco, trazendo a tônica de viver em família, os desafios de viver com o cônjuge. A vida, por exemplo, ela traz algo extraordinário, que é a proximidade de pessoas diferentes. A vida, por que os opostos se atraem? Porque é isso que é o negócio legal. Vem alguém diferente para a tua vida para trazer para você aquilo que você não tem. E traz para a sua vida alguém que é fraco naquilo que você é forte. Por isso, por exemplo, que um dominante se apaixona por um paciente. Uma pessoa de perfil dominante, que quer controle, quer resultado, se casa com um paciente que não quer conflito, que tem tranquilidade. Os dois saem para jantar, a comida não está boa. O paciente diz, nossa, a comida não está legal não, viu? Vou comer não, deixa aqui no cantinho. Vou comer só esse pedacinho aqui, vou tomar alguma coisa. E aí o dominante diz, isso está uma droga. Vou chamar o garçom aqui, você vai ver. O paciente diz, pelo amor de Deus, fala baixo. Não fala nada. Não fala uma ova! Nós não vamos pagar essa droga, isso é um absurdo. Isso é restaurante. E o paciente diz, pelo amor de Deus, deixa que eu pago. Não é dinheiro, é controle, domínio. Certo? Por isso que um lerdo vai viver perto de um proativo. O proativo fica doido. Vambora! E o lerdo diz, calma. O mundo não vai acabar hoje, não. E o proativo diz, acabou ontem. Essa voz sua, você está me irritando. Não é para reclamar, você é lerdo. E o que a vida está dizendo para os dois? Para o proativo diz, aprenda com o lerdo, desacelera. Diminui um pouco a intensidade, tu vai morrer. E pro lerdo, a vida está dizendo o quê? Acelera um pouco, infeliz. Seja promovido de lesma para tartaruga. Anda mais um pouco. Então amanhã nós vamos estar falando um pouco dessa beleza do relacionamento, sabe? A grandeza, como escolher uma pessoa para ir com ela até o fim. Amanhã eu vou dar uma ajuda nisso, tá certo? Então hoje meu propósito é falar desse encontro. E o texto é João, capítulo de número 4, onde nós vamos ver uma mulher buscando aquilo que todos nós buscamos. É importante você entender que nós vamos olhar para Jesus e vamos ver Ele percorrer a vida de pessoas anônimas, celebridades, ricas e pobres, dando a oportunidade a todos de terem um encontro com Ele. Ele tem aparentemente uma palavra dura em Lucas 18, quando ele encontra o jovem rico, e ele mesmo diz que é mais fácil um camelo passar num furo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas no capítulo 19 ainda do Evangelho de Lucas, ele vai a Jericó, na casa do rico Zaqueu, e diz, hoje veio salvação a esta casa. Note que seu propósito é trazer equilíbrio. Me parece que a mensagem de Jesus
entre o jovem rico do capítulo 18 e o velho rico do capítulo 19 é falar de maturidade. E aqueles que são imaturos ainda se prendem às coisas que os maduros são capazes de abrir mão. Então ele percorre esses caminhos das pessoas importantes, como Zaqueu em Jericó, e ao mesmo tempo o Bartimeu de Jericó, que não era ninguém. Ele é capaz de olhar o endemoniado e ver nele um grande evangelista. Então o propósito de Cristo é oferecer a oportunidade ao que Deus tem feito o tempo inteiro, sempre mostrando escolhas, opções, oportunidades. O que são oportunidades? São janelas abertas por um período de tempo e que depois vão fechar. Uma oportunidade não fica aberta para sempre, ok? Ela acaba se fechando em algum momento e você precisa aproveitar hoje a oportunidade que Deus te deu, porque o dia mais importante da sua vida é hoje, é agora. Ninguém faz nada amanhã. Ninguém, gente, isso é besteira. Porque quando amanhã chegar, já é hoje. Ah, eu vou comprar amanhã. Então compra. Ah, eu vou comprar amanhã. Ah, eu vou viajar amanhã. Então viaja, que eu quero ver. Ah, mas você só consegue fazer tudo hoje. Então o dia mais importante da sua vida é hoje. É aqui e é agora. É assim que funciona. Então todo ser humano emocionalmente saudável quer uma coisa da vida: ser feliz. Todo mundo aqui tá... Tem alguém aqui a fim de sofrer? Fala, não, mas eu quero sofrer muito nessa vida. Não é assim. Aliás, eu digo para você, não sofra. Certo? Até porque sofrer é verbo, né, gente? Então nunca conjugue o verbo sofrer. Não, pelo menos na primeira pessoa. A segunda manda bala. Eu não sofro, mas tu sofre. Nós não sofremos, mas vós sofrei. Eles sofrem. Deixa eu sofrer com os outros. Tá certo? Esse dia uma senhora veio falar comigo, eu vim nesse mundo para sofrer. Eu falei, então sofra. Quem sou eu para tirar da senhora, tá o privilégio? E ela olhou para mim como quem diz assim, o senhor não vai sofrer? Eu falei, não, tô afim. Certo? Há um tempo atrás o empresário falou, Cláudio, vem aí uma grande crise no Brasil, as coisas vão ficar muito difíceis, se prepare. Eu falei, eu já resolvi, não vou participar. Então, oportunidades, ela está repleta na Bíblia. Vamos lá, Gênesis, oportunidade extraordinária. Deus estabeleceu uma oferta, uma é rejeitada, outra é aceita, por causa do coração. Duas mulheres recebem uma oportunidade de se mudar de território moabita para Belém, para viver uma história extraordinária no povo de Deus. Uma vai e a outra fica, Ruth e órfã. Duas mulheres prostitutas, solitárias, grávidas, mãe de meninos, têm a oportunidade de fazer com que seus filhos vivam. Uma mata o filho e outra deixa seu filho viver. Sempre as oportunidades estão aí. Dois ladrões estão na cruz, o Salvador no meio. Será que Jesus não tinha poder para salvar os dois? É lógico que tinha. Mas um optou por aceitar e o outro não. Então o que a vida está dizendo para mim e para você todos os dias é: as oportunidades estão diante de vocês. E Deus é tão bom, gente, que Deuteronômio 30 diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha entre eu e você, que eu tenho te proposto vida e morte, bênção e maldição. Olha só, uma questão de múltipla escolha. Vida e morte, bênção e maldição. Mas com medo de alguns errar, ele termina o versículo dizendo: escolha a vida, para que viva tu. Um Deus que dá uma questão de múltipla escolha, ainda dá a resposta certa. Diz que a Bíblia diz: nem os loucos erraram. Então nós vamos dar uma olhada nisso, na história dessa dona aqui, certo? Porque ela queria ser feliz, como todo mundo quer. E as pessoas procuram a felicidade onde elas acham que a felicidade está. Por exemplo, quem acha que se casar vai ser feliz, casa. E depois descobre que o casamento não faz ninguém feliz. Certo? A hora que eu tiver filhos, eu vou ser feliz. Então tenha. E você vai descobrir que filho não faz você feliz. Formação acadêmica, vamos embora, vai pra lá. Forme-se, mestrado, doutorado, MBA. Isso, e depois você descobrir, segura o canudo e diz: eu tenho a força. Não vai ser feliz. A hora que eu comprar a casa, a hora que eu... money. Certo? Então as pessoas vão em busca do lugar que ela acha que está a sua felicidade. Eu não sei onde você acha que está a sua. Eu vou mostrar o que essa dona achava. João capítulo 8, se você tem uma Bíblia, marca para ler depois, que é com pouca luz assim, provavelmente você não vai enxergar por causa da idade, mas depois em casa você pode ler. João capítulo 1 diz assim, ou capítulo 4, versículo 1. Quando o Senhor entendeu
que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e que batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos. Saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Foi ter Samaria numa cidade chamada Sicar, junto à herdade que Jacó havia dado do seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado do caminho, sentou-se junto à fonte. Era quase a hora sexta, era quase meio-dia. E veio uma mulher de Samaria tirar água e disse: Jesus, dá-me de beber. E ela disse: como tu, sendo judeu, me pede beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Abre parênteses, porque o judeu não se comunica com o samaritano, fecha parênteses, bota uma pontuaçãozinha. Jesus disse para ela: se tu conheceras o dom de Deus, não soubesse quem algo te dá-me de beber, você é que me pediria e eu te daria da água viva. Ela falou: você é fundo, o senhor não tem que tirar. És tu mal que o nosso pai Jacó, que bebeu ele mesmo desse poço, como também toda a sua família e toda a sua terra. Jesus disse: dona, aquele que beber desta água tornará a ter sede, porém aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der vai fazer um manancial de saúde para a vida eterna. Aí ela gostou da conversa. Falou: onde posso ter dessa água? Então me dá um pouquinho aqui para que eu não precise mais tornar amanhã. Jesus falou: faz o seguinte, dona, vai lá chamar seu marido. Ela falou: não tenho marido. Ele falou: bem de certo, não tem marido, porque você já teve 5 maridos que tu tens, agora não é teu. Ela falou: nossa. Eu vejo que o senhor é profeta. Olha, nossos pais adoravam nesses montes. Vocês dizem que o local de adoração é em Jerusalém. Jesus diz: ora vem, e essa hora é agora em que os verdadeiros adoradores, certo, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Certo? Nem nesses montes, nem em Jerusalém. Jesus está explicando tudo lá pelo versículo 26, 27, também não sou obrigado a saber tudo. No mesmo capítulo, está dizendo assim: a dona deixou o cântaro, correu à cidade e disse aos homens: vinde ver, achei um homem que me disse tudo quanto tem feito. Porventura, ele não é homicida? Olha para mim agora que eu quero conversar com você. Veja só, o que ela quer? Quer ser feliz, essa dona aqui, modernérrima, uma mulher à frente de seu tempo, solícita, entregue, certo? As suas emoções. E lá vai a dona. 1 homem, 2 homens, 3 homens. Estilo coelhinho da Páscoa, morou? Uma dona pronta para se entregar, buscando e querendo ser feliz. Eu gosto de pessoas assim. Gente que lutadora. Você pode pegar algo negativo? Pode, você tem todo o direito de botar defeito na dona. Certo? Ai, que então é essa, vadia, uma esquisita, bagunçada. Mas era uma dona que estava procurando ser feliz. Isso, é só isso. Todos nós estamos buscando ser felizes. E ela está lá. E ela achou que a felicidade estava onde? No relacionamento emocional, sentimental, conjugal. E ela está achando e procurando um homem que a faça feliz. Não deu certo com um, não deu certo com o outro, não deu certo com o outro, não deu certo com o outro. Uma linguagem popular, me parece que a dona tem o dedo podre. Incapaz de escolher um homem para ela. No final das contas, ela acaba dividindo um. Certo? Já que não está ruim de achar um homem bom, sozinho, vou dividir ele. E está lá ela lutando para ser feliz. É o que ela deseja. Tem alguém que idealizou a felicidade para nós. Esse alguém é Deus. E se tem alguém que está a fim de fazer você feliz, esse alguém é Deus. O profeta já diz assim: ó, eu bem sei os pensamentos que tem a respeito de vós, são pensamentos de paz e não de mal, e eu estou a fim de dar para você o fim que você deseja. Mas está ruim de trabalhar contigo, porque tu sabota. Eu tento fazer as coisas, você faz o ruim, porque tem gente que não precisa do Satanás. Tem gente que dá conta do serviço sozinho. Entendeu? O diabo fala: nem precisa mais, não precisa. Você não vai na vida de fulano. Não, vai lá só para aprender. Ele é capaz de fazer curso. Cuidado que você pode estar rindo de você mesmo. Então vamos voltar aqui. Se Deus quer que ela seja feliz e ela quer ser feliz, o que Deus vai fazer? Viabilizar. Fazer com que isso aconteça. Então, só para você entender, vamos olhar a vida dessa dona. Bom, a vida dela não está muito legal, não. A fama dela está ruim. Certo? Porque o estilo de vida que ela resolveu viver trouxe para ela uma má fama. Ela não é bem vista. Sua reputação não é das melhores. Isso fez com que ela enfrentasse alguns problemas. Um deles aparentemente muito simples: a busca pela água. No contexto em que lemos, a narrativa tem como pano de fundo as mulheres indo buscar água pela manhã, na primeira hora do dia. Por quê? Porque após uma noite fria, chegar de manhã no poço é buscar uma água bem fresquinha, transportá-la para um recipiente de barro, fechá-lo de uma forma bem adequada, é manter a temperatura daquela água o mais fresca possível durante, basicamente, a maior parte do dia. Esse era o propósito. Não tinha como refrigerar a água. Porém, essa atividade de buscar água feita pelas mulheres, normalmente,
fez com que isso se tornasse um encontro social, um bate-papo, uma interatividade, uma proximidade, que ninguém quer manter com esse tipo de gente. Gente que leva a vida desse jeito, gente que bagunça a sua vida e que traz para si uma fama que não é boa. É importante você entender que o que essa mulher está recebendo da vida é exatamente o que ela fez por sua vida. O que algumas pessoas costumam chamar de castigo, eu gosto de chamar de responsabilização. Não existe castigo. O que existe é um momento em que você receberá no seu endereço, e pode ter certeza que não vai para outro, uma encomenda, uma fatura, trazendo para você o preço daquilo que você resolveu realizar. O que essa mulher está vivendo é o que muitos de nós vivemos: responsabilização por atitudes erradas, por coisas equivocadas que fizemos, por falta de entendimento, ou às vezes por cabeça dura mesmo. Quer ver? Tem coisas que são simples, mas são fáceis de entender. Quem aqui já apertou um parafuso com a faca? Levanta a mão. Sangue de Jesus tem poder. Será que você não sabe que faca não é para apertar parafuso? É claro que você sabe, mas era a única coisa que você tinha à mão no momento. Provavelmente não foi tão preciso o aperto. Provavelmente você danificou ou a ponta da faca ou a cabeça do parafuso. E até teve mais esforço. Mas você queria resolver. Essa é a grande verdade. Quando nós olhamos aqui, o que nós estamos vendo é que essa mulher está recebendo o que ela plantou. O que é isso? Você, com suas ações, pavimenta o caminho cujo qual você vai ter que percorrer. Então ela está na vidinha dela. Ninguém quer ir com ela. Ela tem que buscar água no horário alternativo, porque de manhã ela não pode, porque ela não vai ser bem vista. Ah, mas ela poderia ir. Não poderia, porque muito mais do que uma vida torta, ela teria que enfrentar os olhares de acusação. Então é melhor ir sozinha, porque pelo menos ninguém me acusa, mas eu sei que eu estou vivendo aquilo que é algo ou um reflexo daquilo que eu fiz, buscando ser fé. É legítimo o que ela quer, mas é incorreto o processo que ela resolveu realizar. Então essa é a vidinha dela. Vai ela lá, pede meio-dia, buscar uma aguinha quentinha, que não pode buscar de manhã. Então vai lá. Só que Deus está olhando tudo isso. E Deus falou: vou dar uma oportunidade para essa dona feliz. Ela vai encontrar com meu filho, o príncipe da paz, o rei dos reis. E marcou um encontro com a dona, sem avisar, porque Deus tem essas coisas. Marca um encontro contigo e nem avisou que marcou. Começa a trazer você num ambiente como esse, começa a falar um negócio esquisito no seu coração. Você começa a sentir um negócio esquisito. Você dá uma vontade de chorar. Não vem aqui para chorar, não, o pastor Cláudio é um cara alegre. Vem aqui para rir. Normalmente é os outros que convidam alguém que vai me ouvir. Eu queria que o pessoal falasse assim: vamos lá no culto que vai ouvir um homem de Deus. Vamos lá no culto, tem um pastor engraçadão lá. Esse dia foi o maior barato que o cara falou assim: pastor, tem um amigo meu que diz que gosta de ouvir 3 pessoas: Tiririca, Tirulipa e o senhor. Eu falei: 3 grandes profetas. Você está rindo, mas o assunto é sério. Então preste atenção. Deus falou: eu vou encontrar com essa moça, com essa dona. E aí o texto diz que Jesus sai da Judéia para ir outra vez para Galiléia e vai passar por Samaria. Os discípulos dele provavelmente não estavam a fim de passar por lá. Se você conhece um pouquinho da Bíblia, ele não gostava muito de se misturar, aquela coisa toda. Mas Jesus está liderando, ninguém fala nada, né? É ele que vai na frente. Então o pessoal pode não gostar da velocidade, pode não gostar do percurso, mas tem que ir atrás. Por isso que Jesus disse: toma a sua cruz e siga-me. E aí a gente às vezes fica com a nossa cruz. Bora, Jesus, vamos embora, Jesus. Vê se acelera. E aí parece que ele diminui. É ou não é? É indo para a casa do Jairo. Lembra? Jairo falou: Jesus, vamos lá, minha garotinha está quase morrendo. Vamos embora, Jesus, vamos embora, Jesus, vamos embora. Jesus falou: vamos lá, já, vamos lá. Tinha uma coisa que o Jairo tinha, era pressa. Indo para a casa do Jairo, a dona lá: ah, se eu tocar nele, pô, justamente agora. Toca nele outra hora, filho. Jesus indo, tocou. Aí Jesus: alguém me tocou. Eu imagino o Jairo: se eu pego quem tocou.
E pior, sabe o que Jesus disse? Só saio daqui depois que eu descobri quem me tocou. Aí Pedro falou com o senhor, tá um vucu-vucu danado. Essa informação nós não temos. Aí a dona falou, sou eu. Fui eu que toquei, já. Aí o que aconteceu? A filha do Jairo morreu. Mas isso é outra história. Só estou te mostrando que às vezes andar atrás dele, entender o percurso, o caminho, a velocidade, é um grande desafio. Os discípulos estão lá meio confusos, chega perto do poço, Jesus senta e diz para os discípulos assim, dá uma pulinha na cidade para comprar um lanchinho para gente. Quem é que vai? Pode ir os dois. Para comprar comida para 13? Será que precisa de 12 homens? Homem é lesado, mas nem tanto. Jesus falou, vai os 12, pode me deixar aqui sozinho. Vai lá, não esquece de nada não, tá? E vai os 12 para comprar comida. Por quê? Porque Jesus vai encontrar com a mulher com uma vida bem ruim. Me parece que ele está querendo livrar essa mulher de uma vergonha, dos assuntos que serão tratados. E uma das coisas maneiras, sabe, entre tantas, é a discrição com que Deus resolve as coisas. Hoje você está com medo, nossa, estou com a vida torta, será que Deus revela? Fique tranquilo. Porque tem gente que vem no culto com medo. Se você olhar muito para ele já baixa a cabeça. Certo? Achando que vai, então fica tranquilo. Tá lá, casamento de Caná da Galileia, festa rolando, o vinho acaba, quem é que está lá? O chefe dos crentes, Jesus. Jesus está lá, devia estar só dançando assim mais ou menos, a musiquinha tocando, e ele fazendo um lanchinho, participando do casamento, quando de repente avisaram ele, aí, Jesus, o vinho está acabando. Sabe o que ele poderia falar? Gente! Para a música. O vinho está acabando, gente. Esse pessoal quer dar festa, mas não tem dinheiro. Poxa, para que convida tanta gente assim? Agora vem em cima de mim. Então eu vou transformar a água em vinho. Presta atenção, porque a sorte deles é que eu estou aqui. Enche de água. E agora? Pim, pronto. Água. Alguém chegou e falou, tá acabando o vinho. Jesus falou, se fala mais, deixa comigo que eu estou na parada. E aí agora chama só um pessoalzinho na hora que está servindo. Ó, enche de água lá. Deixa comigo. Agora só tira e leva lá para o mestre sala, e manda ele provar. Eu imagino os caras que tiram a água, aquela água que estão tirando, é a água que o pessoal se lavava. Retirava para se lavar, certo? E aí Jesus manda tirar aquela água e dá para o chefe beber. Eu imagino o colaborador, agora é minha vingança. Toma aqui. O moço lá que mandou. Aí ele toma e disse, nossa, que vinho bom. Falou, vinho. Não atiramos água. Preste atenção, ele resolve um problema. Sim ou não? Mas numa discrição. E é por isso que ele manda os discípulos. Porque ele quer ser discreto com a mulher. Ela já está muito ferida, muito machucada. Certo? E ela não sabe de nada. Tudo foi Deus que mandou. Tá ele lá, os 2 discípulos foram comprar comida. E tá Jesus sentadinho lá, só esperando. De repente vem a dona, aquela lá. Com a cordinha, o cântaro dela, para apanhar a aguinha. De repente, o que ela vê lá sentado perto do poço? Um homem. Ela olhou e falou, um homem lá, né? 6, 7, né? Mas aquele não vai rolar não, porque ele é judeu. E ele não cabe na minha vida. Aquele homem cujo qual ela olhou, para ela ele não servia. Porque o que ela estava procurando eram homens que queriam o seu corpo. Mas aquele homem, ela ainda não sabe, ele não quer o corpo dela. Ele quer sua alma. Ele vai dar para ela algo que ela procura a vida inteira, porém no lugar errado. E lá vai ela. Ela não vai falar com Jesus, lógico que não vai. Talvez ela esteja até um pouco receosa. Quem é aquele homem? Num território que não era para ele estar. Então, provavelmente a ideia dela, eu desço a corda, desço o cântaro, pego a água, pego minha corda e vamos embora. Quando ela está chegando, inesperado acontece. Jesus fala assim, dona, só me dá um pouquinho d'água aí para beber? Ela falou, como o senhor ousa falar comigo? Que sou uma mulher samaritana. Em outras palavras, me parece que ela quer dizer assim, como o senhor ousa falar comigo sozinho, quebrando um protocolo? Eu, uma mulher decente. Eu imagino Jesus olhando. Dona, a decência passou longe. Assim, ela sabia quem ele era? Não, mas ele sabia tudo sobre ela.
É importante você saber que você está num lugar que tem alguém que sabe tudo a seu respeito, desde o dia que você nasceu. Aliás, antes de você nascer, a Bíblia diz que ele te teceu no ventre da sua mãe. Sua mãe ela é incapaz de saber o momento que ela concebeu você. E Deus já sabia que você estava lá. Tem mulher que leva 3 meses para descobrir que está grávida. Nossa, está com quantos meses? 3. Mas só falou agora, descobri agora. Mas tem 3 meses que tem um negocinho aqui, você não sabe? Eu já vi programa aí de mulher que dá umas cólicas, vai resolver as cólicas. O que houve? Neném. Eu não estou grávida, 9 meses já. Só não sabe. Deus sabe tudo sobre você, tudo. Ele pode saber até que por trás desse sorriso seu tem muita tristeza, tem muita angústia. E só Ele pode resolver. Quando Ele fala para eu gosto, olha a estratégia de Jesus. Dá-me de beber. Me parece que Ele não está nem com sede. Mas quando Ele fala dá-me de beber, Ele está mandando uma mensagem para a mulher. Eu preciso da senhora. Eu estou com sede, a senhora pode me dar água. Quando Ele faz isso, Ele põe ela numa posição de vantagem. Talvez para facilitar uma comunicação, para entrar no ambiente dela. Para mostrar para ela que aparentemente Ele precisa dela. O que ela não sabe é que Ele não precisa dela. É ela que precisa dele. É ela. E ela diz, como o senhor ousa falar comigo que eu sou uma mulher samaritana? Tá. Aí Jesus falou, senhor, fala a verdade para a senhora. Se a senhora conhecesse os dons de Deus e soubesse quem sou eu, porque eu sou o cara, dona. Agora ele está perdendo um pouco a humildade. Eu sou o cara. Entendeu? Não é Roberto Carlos. Eu sou o camarada. Ou esse cara sou eu, sei lá. Certo? Alguma coisa desse tipo. E aí ele diz, se você soubesse quem é o que diz dá-me de beber, você é que me pediria. Aí eu te daria da água viva. Ela fala, homem, sempre querendo contar a história. Ou você vai me dar água, o poço é fundo, o senhor não tem o que tirar. É isto mal que o nosso pai Jacó, que bebeu ele mesmo desse poço, toda a família, todo o seu gato. Jesus falou, dona, deixa eu explicar uma coisa para a senhora. Vê se a senhora consegue entender nessa cabecinha de rolinha. Assim, aquele que beber desta água tornará a ter sede. Porém, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, olha, o Jesus está dizendo, se eu colocar algo dentro de você, nunca mais você precisa de nada de fora para te fazer feliz. Porque aquilo que vai estar dentro de você é suficiente. Por isso que a Bíblia diz que a paz que Ele nos dá excede todo entendimento. Porque 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você consegue ficar. Às vezes o mundo está acabando e você está tranquilo. Glória a Deus, Deus está no controle. Aleluia. Deus está no controle. É lógico que nem sempre é tão fácil assim. Vamos pegar os 3 meninos, os amigos do Daniel lá, o Sadraco, o Mesaco, o Ananias, o Azaria, lembra? E joga o menino na fornalha. Por que o anjo não estava lá dentro falando, entra aí, rapaziada? Jogou os meninos primeiro para queimar. Aí lá dentro, quem foi que apareceu? O anjo falou, beleza, aí, fica tranquilo. Tranquilo, isso aqui é uma sauna. O Nabucodonosor ficou doido. Olhou dentro da fornalha e disse, rapaz, peraí, nós estamos com problema com a ciência exata. Nós jogamos 3, tem 4. E eles estão dando um rolezinho no meio do fogo. O Nabucodonosor diz assim, rapaziada, dá uma pulinha aqui fora. Se eu sou um dos meninos, eu falava, entra aí, maluco, tu não é Deus? Porque o Deus que nós servimos está conosco em todos os... E pronto. Tá difícil, Ele está lá. Tá bom, Ele também está lá. Porque parece que Jesus é só para quem está atravessando dificuldade. Às vezes eu vou a culto e o cara vai lá, você que está doente, você que está endividado, você que está divorciando, você que está lascado, você precisa de Jesus. E quem não dá? Para que eu vim nesse ambiente? Um ambiente tão ruim. Você pode estar cheio de saúde, mas você precisa dele. Porque senão vai ter muita saúde para sofrer no inferno. Ah, pastor, não acredito no inferno. Não precisa ter fé para entrar. Chega lá e diz pro diabo, nossa, não acredito em você. Ele vai falar, muito prazer, senta nessa cadeira pegando fogo que já vou te atender. Escute só. Cuidado, você pode estar rindo de você mesmo. Vai dar. Escute só. Olha que coisa extraordinária. Jesus está tentando explicar à mulher algo que ela não está conseguindo entender. Ele diz, se você beber da água que eu lhe der, você não tem mais sede. Ela disse, então me dê um pouco dessa água que o senhor tem aí. Porque eu nunca mais vou voltar no poço. Quer voltar no poço não. A dona, ela não gosta do poço não. Entendeu? Por que ela não gosta do poço? Porque o poço diz para ela todo dia quem ela é. O que ela faz. Que ela tem que ir sozinha no poço.
Então aquele poço passa uma mensagem para ela muito ruim. Então ela não gosta do poço, sabe? Porque normalmente nós não gostamos de ambiente que nos confrontam. De gente que vai falar pra gente a verdade. Nós não gostamos desse tipo de gente, desse tipo de ambiente. Por que é difícil? Às vezes pessoas têm dificuldade de mudar de vida porque é melhor mudar de igreja do que de vida. Alguém vem, confronta você fala, eu não volto mais aqui. Você tá vendo? Me ofendi. Porque falou que eu vou pro inferno. Mas o inferno existe, gente. Não é alegoria, não. E vai dar uma confusão lá na entrada. Quem falou que podia fazer junto com quem está fazendo. Eu imagino discutir. Você falou que não era pecado? Ah, eu achava. Mas eu vi, e eu também. E o diabo na discussão, falando, calma, gente, calma. Faz uma fila e vamos entrar devagar. Aí, aliás, e no céu, eu acho que nós vamos ter 3 surpresas. Primeira surpresa que nós vamos ter no céu é a seguinte. Cheguei, mano. Eu vim. Nossa, graças a Deus, muito obrigado. Uau! Eu entrei, caramba, que surpresa. Segunda surpresa, você. Nossa, processo de seleção falhou. Terceira surpresa, cadê fulano? Ficou pra trás. É por isso que você viu na abertura desse culto dizer que o assunto aqui não é religião, é Cristo, é salvação, é comprometimento, é santidade. É por isso que a proposta não é perfeição, é aperfeiçoar. É só amanhã você ser melhor que hoje. E depois melhor. Quando você vê, você está com a irmão. Mas ainda não dá para entrar lá não. Entendeu? Aí a graça vem e faz o fechamento. Então a mulher não gosta, ela falou assim, onde posicionou? Ela falou assim, me dá um pouco dessa água que eu não estou afim mais de voltar aqui não. Aí Jesus falou, ela não está entendendo nada, essa Glorinha. Deixa eu falar com ela aqui. Vai lá e chama o seu marido então, dona. Jesus falou. Ela falou, marido? Ele falou, é. Ela falou, não tem marido não, mas... Vamos voltar para a água que estava mais fácil. Ele falou, verdade, você não tem marido, porque sabe o que, dona? Você já teve 5 anos e o que você tem agora não é seu. Ela falou, caraca, fofoca é terrível. Poxa, já estão sabendo disso até lá em Jerusalém. Olha só, Jesus está mostrando para ela que ele sabe quem ela é e quer tratar tudo isso de uma forma muito íntima, é só ele e ela. Isso aqui é maravilhoso, tá esse montão de gente aqui ouvindo, participando do meu momento, mas inevitavelmente ele está falando com você. Eu sei o que você quer, eu sei que você quer ser feliz, e só vai dar para ser feliz comigo. Eu conheço você, eu sei o que te fizeram, conheço suas dores, eu conheço tudo seu. Então para de achar que não tem valor. Você tem valor, para ninguém valorizava a mulher, mas Jesus foi lá e conversou com ela sozinho. Começou a explicar para ela coisas fantásticas. Ela falou, nossa, mas nossos pais disseram que eram nesses montes, vocês falam que é Jerusalém, o local da adoração. Jesus falou, não, escuta uma coisa, falar com a pessoa, hora vem, a hora já é agora. Que um adorador não tem lugar para adorar. Qualquer lugar que ele vai é lugar de adoração. Ele muda o ambiente onde ele chega. Lá perto de casa, agora mudou. Mas tinha um boteco lá, Mary lembra, eu tomava café todo dia de manhã. Que boteco? Pé sujo. Que a chapa de fazer o pão deixa a silhueta na beiradinha do pão. Sabe o que eu estou falando, sabe? Um sabor extraordinário, um troço requintado. Estilo Starbucks. E aí eu chegava lá para tomar meu cafezinho, todo dia de manhã. Eu sou nascido e criado lá. Quando eu passei perto dos caras, eles estavam conversando, uns amigos, eles estavam falando de mulher. Sabe o que ia conversar? Não, porque eu saí de fulano, porque eu passei, né? Nós se converte, mas não fica surdo. Então eu escutei. Mas aquele assunto não me cabia, né? Esse tipo de assunto, eu vou ficar no meio desse assunto. Então eu falei, eu quero conversar com eles, então eu vou lá e vou determinar a temperatura. Peguei meu pão e meu cafezinho, voltei lá, entrei no meio deles com o pão e o café e falei, fala aí, gente, estão falando de quê? Aí um deles falou assim, deixa pra lá, pastor, como é que tá a igreja? Pronto. E esse dia um dos caras lá falou comigo que não dava para aceitar Jesus porque era mulherengo. Ah, pastor, não consigo andar com Jesus porque meu problema é mulher. Ih, lugar pequeno, a gente conhece todo mundo. Eu até sabia a mulher que ele sair. Mas pensa num negócio ruim de ir pro inferno por aquela motivação. E ele falou comigo que era mulherengo. Eu falei, maluco, você não é mulherengo, você é o Ben 10. Você tem um Omnitrix, bate no braço, sai um monte, bate no braço. Eu falei, rapaz, um motivo ruim pra você ir pro inferno, filho, muda de vida. Deixa eu falar uma coisa pra você. Olha só, Deus te trouxe aqui, dá pra notar que parece ter uma coisa estranha nesse.
Ou é divertido ou é espiritual? Pois é, Deus trouxe você para dizer aqui: eu quero fazer da sua vida uma alegria, uma satisfação, prazer em viver. Você vai ter vida em abundância e sofrimento pontual. Hoje você tem sofrimento em abundância e vida pontual. Pode notar, gente. Eu nunca vi alguém que está pedindo para Jesus voltar hoje, está com vida boa. Nossa, Jesus, volta logo, volta logo. Você podia voltar hoje. Eu estava num culto esse dia, um garoto falando: volta logo, Jesus, volta logo. Aí capturou. Eu estava ajoelhado perto dele, orando. Falei: Jesus, menino novo, querendo que o senhor volte agora, tanta gente para pregar, uma vida boa. Falei: leva ele então. Pô, você quer ir logo? Porque quem aprende a viver ama a vida é um dom, é um presente. Amém? Você entrou aqui para sair um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um pai melhor, um colaborador melhor, um crente melhor, um vizinho melhor. É obrigação nossa suavizar a vida dos outros. É assim que funciona. E a dona está lá, coitada, nesse sofrimento. Jesus explicando para ela que um adorador não tem lugar para adorar, que ele adora em espírito e em... E ele fala para ela assim: porque Deus está buscando tais adoradores que assim o adoram. Eu acho extraordinário. Deus está buscando. Se você está com dificuldade de encontrar Deus, se transforme em alguém que ele está procurando. Ele falou que está procurando gente. Adoradores. Aprenda a viver. Quando a mulher capturou tudo isso, ela sai correndo. E quem é que está vindo? Os discípulos. E a dona está correndo. Deixou o cântaro, os cordinhos, tudo para trás. Os bafuritos. Foi ela para a cidade. E quem é que está vindo com essa colinha de copa? Os discípulos foram lá na cidade, missionário, anda com Jesus há quase 3 anos. Não pregou para ninguém. Está voltando só com as comprinhas. Eu imagino Jesus sempre aí, gente. Enquanto eles estão no lanche, vem a dona. Foi lá na cidade, a dona, aquela dona, que ninguém dava nada por ela, vida torta. Vem ela. Fala: gente, vamos embora, gente. Ela foi lá, sabe o que ela falou? Foi lá na cidade, falou: aí, gente, para aí um minutinho. Achei um homem. Os caras devem ter falado. Mais uma novidade. Achei um homem que me disse tudo quanto eu tenho. Porventura não é ele o Messias? Não pode ser. O Messias não pode se encontrar com a senhora. A senhora não tem o perfil para receber o Filho de Deus. Porque o Filho de Deus vai aparecer, vai entrar na vida de alguém que está certinho, de alguém de vida toda ajustadinha. Jamais poderia entrar na sua vida para mudar a sua história. A senhora não merece. Essa é a questão. Não é merecimento. Ela falou: olha, vamos lá, vamos dar uma olhada, é o Messias. E ela está tão incisiva que os caras vão. Aí vem ela, eu imagino que guiando os homens, né? Bora. Bora lá perto do poço. Está lá eu, chefe dos crentes. E quem está lá? Jesus. Aí eu imagino Jesus olhando para a mulher, vindo com aqueles homens, e os discípulos que foram lá e voltaram sem ninguém. E aí Jesus olhando para o discípulo. Vocês acham que são evangelistas? Vem a dona. Aí ela deve ter falado: aquele lá, ó, é ele, Messias. Jesus começa a conversar com os homens e pede para ele ficar alguns dias com eles. Jesus fica, ministra para eles. E me parece que nenhum de seus discípulos estaria habilitado para fazer o que aquela mulher fez. É importante você entender que existe uma missão que ela é sua. Falar de Deus para aquelas pessoas que estão próximas a você. Pessoas que nunca vão alcançar. E mais interessante, não falar, mas mostrar. É mudança de vida. Jesus muda a vida de um demoniado, pelado, todo machucado, feridão. Lembra do gadareno do capítulo 5 de Marcos? Depois de atravessar a tempestade, chega lá, acabou de descer do barco, respirando fundo para... Cara, que susto, quase que não afundou. Nesse momento, os caras ainda estão se recompondo. Vem o peladão. O discípulo deve ter falado: cara, aqui não tem refresco não, irmão. Sai uma tempestade e entra outra. Aí Jesus falou para o peladão: como é que é o seu nome? Ele falou: nós somos legião, porque nós somos um montão. Jesus falou: não quero saber a quantidade. Sai dele agora. Aí os demônios falaram: não, pode entrar nesses porquinhos aqui? Jesus falou: nos porquinhos pode, é só sair dele. Entraram nos porquinhos, o porquinho se suicidou lá, pulou. E quem chegou? Os donos dos porquinhos. E falou: tinha uns porquinhos aqui, não tinha uns porquinhos aqui? Cadê os porquinhos? Alguém falou: ó,
Matador de porquinho, aquele ali, ó. E alguém falou para Jesus assim: vai embora agora do nosso território. Jesus falou para a rapaziada: entra no barco. Aí o ex-endemoniado falou: dá para eu ir com o senhor? Jesus falou: tá lotado, mano. É melhor você ir para sua casa, para os seus, e mostrar para ele quão grandes coisas fez o Senhor por ti e como teve misericórdia de ti. 3 anos e meio depois, Jesus volta em Gadara, Decápolis, lá do leste do Mar da Galileia. Tinha 4.000 homens, sem falar mulheres e crianças, para ouvi-lo. E sabe quem pregou para essa turma? Um cara que ninguém dava nada por ele. Que não interessa se as pessoas valorizam você ou não. Tem um Deus no céu que sabe quem você é. Sabe muito mais a seu respeito que você mesmo. Agora, eu imagino. Olha aqui, eu já estou acabando. Agora, eu imagino. A dona não gostava do poço, né? Sim ou não? Mas agora, você acha que ela gosta? Fala sério, depois que ela teve um encontro com o Rei dos Reis, aquela experiência extraordinária no poço. Você acha que ela gostaria de ir lá, sim ou não? Sim. Agora ela tem uma boa fama e a vida dela mudou. Se alguém falar alguma coisa dela, ela fala: olha, o negócio é o seguinte, meu passado é passado. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais, só casando. Vida mudar, porque é assim, todo mundo aqui tem passado, gente. Tem ou não tem? E tem uns bem ruinzinhos, é melhor nem mexer. E talvez o seu passado nem esteja tão longe. É ontem mesmo, é ou não? Escute só. Eu imagino que as outras mulheres agora gostariam de ir com ela. Vamos lá, mostra onde é que ele estava. Pensa ela chegando, dá até vontade de chorar quando eu falo isso. Ela falando, ele estava sentado bem ali. Olhou para mim como ninguém nunca olhou. Me ofereceu o que ninguém nunca me ofereceu. E me mostrou que o poço não era o meu problema. Porque o problema não é o lugar que você está. Tem gente que quer sair daqui para prosperar na América. Sua prosperidade não está no lugar, ela está em você. Por isso Abraão diz para Ló: você pode escolher para onde quer ir, sobrinho. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas as campinas do Jordão são mais promissoras. Você não está entendendo, Ló. A bênção não está no lugar, ela está em mim. Porque se Deus for com você, o deserto tem que te fazer prosperar. Porque Ele é o Senhor. Essa mulher foi honrada no lugar onde ela era humilhada. Por quê? Porque botou uma plaquinha na vida dela: saia daqui hoje, sob nova administração. Agora quem toma conta da minha vida é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.